Amores! Hello, gente! Estamos chegando. Muito obrigada por nos receber na sua casa, onde você estiver. Sejam bem-vindos. Muito bom. Bom demais estar aí com você no dia 30 de abril. Fechando mais um mês, hein? Olha que coisa boa. Eu cheguei aqui no Hello, gente, daí eu fiquei pensando, já podia colocar aí um Hello, buenas tardes. Como está? Em francês, como é que é, pastor? Agora você me pegou, né? Tem coisas que a gente precisa combinar. A gente combina. Já pensou? Portugal, como diz? Boa tarde. Boa tarde. Então, para você que nos ouve em Portugal, boa tarde. É isso? E nos países de fala portuguesa, no continente africano, você já falou no tom certo. É isso também. Olha aí. Então, pronto, que eu pensei no francês, porque tem muita gente que ouve, muitas pessoas na África, né? Falam francês também e tal, vai que, mas não deu certo. Mas olha, foi bom você levantar esse assunto. Tentou. Porque assim, você nos fez pensar nessa viagem, né? Em alguma coisa que está aqui relacionada à nossa pauta de hoje, que é arquitetura e sustentabilidade. Por exemplo, na África, nos muitos lugares onde eu já fui ali, tem um jeito, alguma coisa que me faz lembrar o Nordeste, sabe? Tanto por conta do clima, daquele chão, algumas flores, algumas plantas, me remetia à arquitetura de alguns lugares e tal. Então, Europa, desculpa aí, né? Europa, coisa mais linda, aquelas coisas mais antigas. A arquitetura por foto. Desculpa, não queria trazer esse assunto. Já no Japão, quando eu cheguei lá, primeiro que você entra descalço, aí as casas são baixinhas, né? O teto é mais baixinho, os móveis são menorzinhos. Então, arquitetura é cultura, é vida, é aprendizado. E a gente vai falar de cultura e sustentabilidade no programa de hoje. E a gente vai percebendo que o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele gosta de criar. E Deus colocou o senso estético na gente. Sabe o que é isso, né? Aquilo que é amar o belo. E a beleza importa, sabia? Por isso que é legal ter uma casa bacana, o jeitinho. E não tem a ver muito com dinheiro, a gente vai aprender algumas coisas disso. Tem a ver com a criatividade e o jeito de agir, de tudo ficar bem alinhado. Tem a ver com a economia também. Reciclando algumas coisinhas. Respeito à natureza. Puxa, é verdade, hein? E com a gente por aqui, ó, para trazer um pouco mais sobre essa arquitetura e sustentabilidade, tá por aqui, ó, a Nirley Dias, ela que é arquiteta, especialista nessa área, já tem um bom tempo. E vai nos ajudar também a entender um pouco melhor o que seria uma arquitetura sustentável, né? Trazendo essa sustentabilidade. E tem alguém... E a Cristiane Chaga, que está do lado dela, vai contar pra gente da sua experiência, porque ela sempre teve um olhar diferente para as coisas antigas, para reaproveitar móveis, para manter aquela movelaria mais antiga, mas com uma cara de que, assim, você é bonita e está na minha casa para ser feliz e me fazer feliz. E temos também Sara Rabiti. Tudo isso para que você tenha uma tarde agradável com a gente, pensando em algo que você vai ver aí da Sara, que foi até uma obra sustentável, e ela vai dar as dicas, porque hoje você sabe que todos os materiais da área de arquitetura, engenharia, nós temos opções muito especiais, com preços acessíveis, e você pode entender como melhor adaptar a sua casa. E o armarinho da arte também. Tem armarinho que ajuda na sustentabilidade também. Pintura em vidro. Como aproveitar esses vidros que a gente não sabe o que fazer. É verdade. Você vai aí acompanhar com a gente. Muito bem, está só começando o seu Entre Família. Já estamos de volta, é bem rapidinho. Até já. Até. Coisa boa, semana já terminando para alguns, quem sabe alguém já até fazendo as malas, se preparando para viajar ou para receber visita, feriadinho chegando, né? Dia do trabalho, mas a gente descansa, né? Se bem que está terminando para todo mundo. É verdade. Só que alguns vão pro lazer e outros vão continuar trabalhando, é verdade, né? Esse é o ponto. Essa é a questão. E aí, ó, falando sobre arquitetura e sustentabilidade, sei que alguns vão aproveitar esse feriado e final de semana aí para mexer na casa, algumas coisinhas. A esposa fala, né? Tem aquela parede que eu quero fazer não sei o que, tal, inventa umas modas aí vamos lá, maridão e a esposa junto. Às vezes não é moda não, é necessidade, né? tá? Então, as modas assim de o chuveiro tá quebrado faz um século. Aí fica empurrando. Mas olha, meus amores, perguntinha do dia aí para você. Mas antes, olha, o setor de construção civil consome cerca de 75% dos recursos naturais do planeta. E 20% da área
água nas cidades, gerando grandes volumes de resíduos aí ao longo de todos esses anos. No Brasil, 76% da população considera a construção sustentável uma prioridade, o que é significativamente Legal. uma Bom número, conscientização interessante. E 79% dos profissionais do setor veem o tema como essencial, mas apenas 9% se sentem preparados para aplicar práticas sustentáveis de fato. Ou seja, até quer, acha interessante, mas não tem o conhecimento suficiente, não tem. Mas aqui no programa de hoje nós vamos aprender um pouco mais. E às vezes até vem esse ponto, não, para fazer algo sustentável tem que gastar muito e tal, mas não, gente, você vai ver só. Perguntinha para você mandar pra gente a resposta e hoje pode mandar foto, hein? Manda foto aí também. O que você já faz hoje aí para tornar a sua casa mais sustentável? Afinal, Dalila, você nem que é sustentável, mas você vai descobrir ao longo do programa, eu tenho um cantinho sustentável aqui em casa, eu tenho isso, aquilo, tira foto, manda pra gente, que a gente quer saber. Pensa aí que eu acho que você tem alguma coisinha sustentável. Reaproveitável, sabe? Aquela horta que utiliza já de alguns lixos orgânicos que vai ajudando. Outro dia eu vi uma construção que está sendo feita aqui perto da gente, numa casa linda no alto de uma montanha, mas com barro, sabe, casa de taipa? Sei. Então eles cavam, tiram o barro ali da própria, ao redor da casa, faz todo, claro que o profissional tem que ser experiente na área, mas a casa está ficando linda nos moldes antigos, mas de forma muito econômica e bonita. Conta pra gente como é essa sua relação com a obra, com a construção. 983-1502-49, nós esperamos você. Você já imaginou como tornar todo esse assunto bem perto aí, bem próximo de você? Dá uma olhada para sua casa, dá uma olhada para o que você pode melhorar, mas para ajudar a gente a pensar em coisas bem práticas e pontuais e também ajudar na definição dos termos, a gente vai chamar ela, a especialista de hoje da área de arquitetura e designer, 15 anos professora de designer. Estou falando da Nirley. Por favor, Nirley, que bom te receber. Deus abençoe você. Obrigado por aceitar o nosso convite nessa tarde. Tome aqui lugar junto com a gente no Entre Família de hoje. Nirley, seja bem-vinda. Muito obrigada. E para a gente já começar entendendo, né? Quem está em casa quer mandar foto, quer tirar foto desse caso, mas o que é sustentável, né? Uma construção sustentável. Conta para a gente o que vem a ser isso. Vamos lá. Uma construção sustentável é uma construção que ela está pensando na eficiência ambiental, mas também na eficiência social e na eficiência econômica, ou seja, tem que funcionar para todo mundo. Certo. Tem que funcionar para a sociedade, tem que funcionar para a economia, tem que funcionar para o meio ambiente. E para fazer isso, ela está considerando que eu preciso causar menos impacto ambiental, ou seja, eu tenho que poluir menos, eu tenho que degradar menos a natureza, eu preciso fazer uma otimização dos recursos naturais, ou seja, usar melhor, né, os recursos como água, luz, energia e etc. E gerar menos resíduo, ou seja, gerar menos lixo. Agora, você falando tudo isso, eu fiquei com uma pergunta na cabeça aqui. É mais caro? Será que é mais caro? Será que esse mito é verdadeiro ou não? A arquitetura sustentável é mais cara ou mais viável? Vamos Lembra lá. que tem que ser econômico? Sim. Eu tenho 3 tripés. Então tem que valer a pena economicamente. Se não estiver valendo a pena economicamente, não é sustentável, né? Isso aí. A sustentabilidade É um mito, tem então, mas de que essa tudo é mais caro, né? Mas a sua pergunta, eu acho que faz muito sentido no que diz respeito a, se não há uma procura, uma demanda grande para essa construção talvez não se torne viável. Por exemplo, meu sonho de verdade, é uma casa toda de tijolinho, aquele tijolinho à vista. Acho aquilo lindo. Mas ele não difícil de achar tão agora. econômico quanto outros tijolos que se usa bastante no dia a dia, nas grandes obras. E aí, por isso, eu não tenho ainda minha casa de tijolinho. A gente conversa depois. Tá bom. Olha aí que legal. Já vai sair daqui com a solução. Mas faz sentido, assim, essa percepção de que se a demanda... Nem todos os recursos da arquitetura sustentável são mais baratos. Tá? Então, a gente vai procurar os recursos que são viáveis para cada obra, para cada família. Mas, em geral, a arquitetura sustentável se paga. Tá. Então, se eu sou uma grande empresa que estou fazendo um prédio que ele é todo pensado em sustentabilidade, com grandes recursos tecnológicos, com grande investimento, eu estou pensando que isso vai se pagar, de alguma forma. Né? Não pensar só no momento, mas a médio e longo prazo, é isso? Então, assim, e essa empresa sempre faz esse cálculo.
né? A imagem da empresa, eu vou vender mais produtos, eu vou aumentar o valor da empresa, enfim. Isso vai acontecer também na sua casa. Então, se a minha construção, que é residencial, ou a minha reforma, está visando ali um reaproveitamento de água ou uma energia solar, às vezes eu não tenho esse recurso para fazer agora e ok. Mas se eu tenho, ela vai se pagar. Então, não é uma coisa que ela sai mais cara. No geral, não. Embora tenha algumas tecnologias que realmente elas encarecem a construção, por enquanto, daqui a pouco menos. Até o que a gente vê no ponto da energia solar, né? Que aí inicialmente é um investimento alto, mas que a médio e longo prazo vai se pagando. Mas essa questão da energia é algo até polêmico, porque de uma forma ou de outra a gente acaba interferindo no meio ambiente também, né? A própria energia eólica, eu já ouvi dizer, né? Estava vendo uma matéria outro dia, que ela impacta até mesmo na migração de várias aves, e aí acaba que essas aves, elas ajudam até mesmo nas plantas e, enfim, a fauna como um todo, fauna e flora, né? Isso impacta e alguns lugares foram até retirados esses tem poluição sonora envolvida. Poluição sonora. Agora, eu fiquei curioso, assim, a civilização como um todo evoluiu em tantas áreas e a arquitetura também, mas dentro da estrutura do passado, olhando até para o telespectador ali, quais são os maiores erros tradicionais, assim, que a gente comete, erros ambientais com construções antigas, tal. Lembra a caixa d'água que todo mundo teve que ir trocando porque é aquela de amianto e era uma coisa terrível. Hoje, quais erros são ainda os mais assim chocantes com a questão ambiental? O principal erro é falta de planejamento. Porque sai construindo de qualquer jeito. E ele é um erro em todos os sentidos, né? Ele é um erro social, ambiental. Isso. E econômico. Porque quando você planeja direito, você consegue usar da melhor forma possível todos os seus recursos. Diminui resíduos, né? Diminui resíduos, diminui desperdício, eu consigo pensar na insolação, então eu vou pegar a melhor luz ou a melhor fonte de calor, ou menos fonte de calor, mais isolamento, porque eu estou pensando nessa casa, dentro desse terreno, planejando para essa cidade onde eu moro, que tem esse clima, coisas muito básicas, um lugar que que chove demais, e eu vou alocar minha casa naquele terreno, eu posso deixar mais terreno permeável, porque eu vou ter uma absorção maior de água da chuva. Se é muito seco e com muito sol, eu posso fazer uma casa que seja mais térrea, que se expanda um pouco mais. Para evitar calor. Para evitar calor, mas para eu ter mais telhado, para eu ter maior aproveitamento da água da chuva para uma eventual cisterna, porque a água que eu aproveito é a água da cobertura. Então, a falta de planejamento... Falta de planejamento é o primeiro. Agora, e as outras coisas vão entrando todas aparelhadas. Eu não sei, aqui eu tenho acompanhado e aqui na sua área, mas as pessoas, o consumidor, tem feito muita queixa em comparar determinadas construções de hoje, que é chamada das caixas, né? Não é uma casa, é uma caixa, parece que não tem aquela coisa afetuosa. Então, me parece que a gente foi se distanciando muito daquilo que é sustentável para algo, sei lá, com casas parecendo shoppings, que me parecem serem mais caras, muito vidro, não sei. Mas vocês, enquanto profissionais, nesse momento, têm levado ao conhecimento do consumidor, do cliente, esse conhecimento de que, assim, olha, você tem esse projeto, mas você já pensou nesse aqui mais sustentável? Ou seja, a sua profissão tem ajudado nesse movimento de cuidado com o meio ambiente, convencendo o pobre do cliente, que às vezes não sabe, ele só quer uma caixinha para morar. Sempre é fácil convencer o cliente. Não é assim, mas, e às vezes... Uma questão muito, que a gente até vai conversar depois, né? Se eu vou reformar um móvel, por exemplo, que é uma questão bem simples. Poxa, eu posso reformar esse sofá e eu posso comprar um sofá novo. Por que esse cliente dificilmente reforma esse sofá? Porque custa o mesmo preço. Às vezes até um pouquinho mais. Mas, ainda assim vale a pena. Pela história com o sofá. Também. Pelo afeto. Eu acho que tudo tem história, fica melhor numa casa. Não, já sei o que você quer dizer. Então, seria pelo aproveitamento mesmo. Pelo aproveitamento. Eu estou aproveitando uma estrutura, às vezes, de um móvel que é muito bom. E eu vou ter
nessa reforma uma espuma que às vezes vai ser melhor do que a do sofá barato que você vai comprar, o tecido que você escolher, com a estampa que você escolher, e eu gero menos lixo. É verdade. Menina, até você falando aqui, ó, desse reaproveitamento, né? Uma reforma e tal. E juntando até esse ponto que a Darlene falou do sentimento que às vezes está no móvel ali. Tá ligado? Que vem de família, né? Era da minha avó, puxa vida, que tem aquele apego, aquele aconchego. E a gente conversa aqui com ela, que é a Cristiane Chaga. Tudo bem, Cris? Prazer recebê-la aqui no Entre Família. Prazer tem um bolinho. É todo meu. Que bom, viu? Tem Tô bolo, tem muito bem suco, tem umas servida castanhas. aqui, muito obrigada. Você viu, menina? Coisa boa, viu? Aqui é chique. Chique E aí, mesmo. assim, ó, vamos falar aqui dessa sua paixão por restauração de alguns móveis antigos. Como começou isso? Sei que tem a ver com a vozinha também, aquele sentimento gostoso que vem e você querer dar um novo sentido, significado para algumas coisas que seriam descartadas. Uma continuidade, né? Isso. Eu acredito que esse afeto me veio por conta do tempo da infância, que você está na casa da sua avó e tem aquele móvel de madeira, que é o que mais me encanta, é o móvel de madeira. Claro que temos aí uma gama de coisas que a gente pode reaproveitar, mas o de madeira me encanta muito. E eu lembro que na casa da minha avó existia sofás, como aqui nós citamos, antigos de couro, era sintético, uma película diferente, onde a gente não vê mais isso hoje. Parece que era bem mais resistente do que hoje Nossa, em dia, gente, né? Os móveis. muito. Ó, a gente vê umas fotos aí, ó, de Muito alguns dos resistente. móveis que você fez algumas artes. A gente arrisca. Restaurações A gente especiais, restaura algumas coisas aí. Incrível. Dá continuidade a esse móvel aí. Por que jogar fora, né? É um olhar que a gente dá para aquilo coloca afeto mesmo, Sim. um carinho. Até conversando com a minha filha, ela falou assim, esses móveis vão ficar para mim, tá? Já é dela. Uau. E ele conta a história, então ela vai ter o que falar. Olha, minha mãe restaurou, então não só ela reaproveitou, ela economizou, como ela tem a mão da mãe dela ali. Ah, que coisa linda, gente. A gente olhando aí esses móveis aqui e realmente não dá para dizer, né, que é algo, ou até dá para entender que é algo antigo, mas Sim. essa nova cara que é trazida para ele aí é retrô? Não, como é que é? É vintage? Eu não entendo muito bem. Também entra dentro, né? Dessa questão entra tudo. O vintage, o retrô, o antigo, eu prefiro chamar o belo, porque eu acho encantador eu ter esse móvel. Eu quero contar a história dele, eu queria hoje ter um móvel da minha avó. E eu não tenho, porque se perdeu, porque a gente não dá valor, a gente dá mais valor no novo que está chegando. E eu nem acho assim, claro, tem aquelas muito bonito também, não vamos aí tirar. Mas o antigo ali, Era madeira aquela pura, uma madeira madeira que, esculpida, olha, muitas vezes na mão ali, tinha um trabalho, uma dedicação naquilo. tanto é que, por exemplo, a gente vê, eu lembro um guarda-roupa que a minha avó tinha, até não sei que fim que levou aquele guarda-roupa que, olha, era lindo demais, com as molduras assim, ó, tudo, isso aí, não sei se perfeição. talhado à mão, como é que era aquilo ali. Uma coisa linda, viu? Aquela madeira que para carregar um guarda-roupa daquele, que não era tão grande. Não é fácil, Era não pura carrega. madeira, né? Não carrega. E carrega afeto, e carrega amor. E o que você traz aí da sua vozinha no coração, quando você lembra de tudo isso? Ai, muito carinho, muita ternura e esse senso mesmo de continuidade de uma história. E até mesmo falando... Pastor, ia falar agora, pastor? A gente estava vendo se dava para falar. Mas eu tô com uma mesa lá, uma escrivaninha do meu pai. Ó, já quer te dar trabalho, viu? Que ele... Não, era só para contar. A gente reformou juntos, eu e minha esposa, porque o afeto, meu pai guardava todos os documentos. É uma mesinha de canto, assim, pequena, uma mesa de escritório. E ela tem uns 75 anos. Uau! Isso é o belo. Você E falar, aí, para a gente quantos mudar, anos vai tem deixar... isso? Não, vamos levar. E a gente reformou ela toda juntos.
Aí um Que móvel lindo, hoje que que a bela. gente se muda, né? Daqui para cá faz uma, duas mudanças, pum, já tá se desfarelando. Esse não, e né? tal. Esse Esse aí continua intacto, 75 anos, é sobre isso, né? Você tem histórias ali para contar e reformou com a esposa. E o que mais tem envolvido nisso? Tem o marido e a mulher, eles estão unidos em torno de um objeto que já tem muito afeto de história familiar envolvido, que se renova, que essa mesinha pode continuar com os seus filhos, com seus netos. Então, quando a gente fala nessa perspectiva, a gente está falando de diversas camadas envolvidas, que tem a ver com respeito à natureza, tem a ver com a questão mais econômica, mas a afetiva vem de uma proporção gigantesca. Acho que nós vamos para o intervalo agora, diretora? Nós vamos continuar aqui com ela, mas ainda hoje nós vamos ver a visita numa obra sustentável. O que tem de diferente por ali também? O quanto tem de afeto, de respeito nesse tipo de construção? Ainda hoje no seu Entre Família. Verdade. E agora olha só, para você escolher essas peças que você vai trabalhando nelas, como que é? O olhar, chega, olha, isso eu vou conseguir transformar em tal coisa. Ou, uau, já bate o olho, já imagina o que dá para fazer com a peça. Como é que é esse processo de escolha? Não é assim tão simples, qualquer peça serve. Olha que lindo esse que a gente está vendo ali. Passou um de madeira verde. Não sei se tinha aparecido antes a foto lá, mas... Uma cômoda. É. Uma cômoda. Não é assim, qualquer móvel, você precisa ter um olhar mesmo e verificar se ela também tem essa possibilidade de ser restaurada, né? Então, ter esse olhar e entender, será que o que eu estou tendo aqui, eu consigo realmente reaproveitar? Eu consigo, dentro dessa possibilidade? Tem um armário meu, que foi de quando eu casei, e aquele sentimento de você comprar. Ele não é um modelo de madeira puríssimo, mas é o que eu consegui na época. E com as mudanças que a gente vem conversando, né? Ele acabou quebrando uma parte. Então eu olhei para ele e pensei, já deu, vamos comprar outro armário. E eu de fato comprei outro armário, inox, porque você fala, vai aguentar mais. Mas aquele sentimento de que eu consegui comprar o que eu queria naquela época, do modelo que eu me encantei, eu olhei para ele e falei, eu acho que ele ainda tem um potencial aí. E aí eu tirei a parte de cima, que era uma estrutura de vidro, tinha as prateleiras, tirei a parte, ficou só o balcão, que está até aparecendo, eu cheguei a mandar uma foto. Ele do balcão que eu uso hoje na minha cozinha ali, na parte de jantar. Uau. Ele ficou muito lindo. Bonitas peças mesmo. Então tem esse sentimento. E até pra gente finalizar aqui, ó, aquele conselho, aquela dica que você deixa para quem está em casa e querendo começar também, fazer... Talvez está até meio guardadinho, empoeirado no canto, num cantinho da casa lá, pensando, o que eu faço isso aqui? Estou guardando, mas acho que vou jogar fora, não sei, para dar um reaproveitamento, uma sustentabilidade para algum item que tem em casa e dá para mexer. Primeiro, uma virada de chave, né? Para tudo na vida, quando a gente quer começar alguma coisa, você precisa dar uma viradinha aí, porque a gente não é muito aberto, né, a ter o antigo, a restaurar isso. Isso às vezes acaba sendo até um pouco um tabu de você falar, isso daqui ia ser um lixo e não é mais. Ele virou algo diferente aqui para mim. Então é você virar essa chave e tentar olhar para aquela peça e falar, tá, essa peça eu realmente não consigo utilizá-la em outro lugar, em um outro ambiente. Então ter esse sentimento ali, realmente ele não me é útil? E aí, de fato, descartar de maneira, né, sustentável aí. Verdade, que legal, ou Cris. Reutilizar, como eu fiz em alguns Sim, verdade. Cris, muito obrigado. Eu que agradeço. E essas fotos que você trouxe aí, acho que já deu até uma coceirinha em algumas pessoas aí para poder Eu começar espero. a mexer, né, em algumas coisinhas lá. O pastor mesmo já comentou aqui, né, ele desse fez. móvel aí e tal. Legal. Darleide, obrigado, viu? Eu que agradeço. Darleide. A Cris me fez lembrar aquelas pessoas que eu vejo muito em rede social, assim, vão pegando coisas no lixão, aqui da colar, um vizinho que jogou fora, ela vai lá e faz umas coisas bonitas. Eu tô achando que você é dessas daí. Muito bem, meus amores, nós vamos para o intervalo, aí nós vamos ter ainda hoje uma obra curiosa e sustentável, nós vamos ter a sua participação, sua interação, estamos esperando saber aí de um cantinho da sua casa, sua experiência ou sua pergunta também para a arquiteta que está aqui com a gente. Logo depois do intervalo, estamos de volta, até já.
Meus amores, a conversa aqui hoje é sobre obra sustentável, até móveis também, de como reformar. Você viu esse papo agora há pouco, né? Agora nós vamos chamar a Sara Rabit, nossa repórter. Ela foi visitar uma obra que tem algo peculiar ali. Parece que não é algo do dia a dia, mas é curioso. O que muda em comparação com, digamos, uma obra comum? Sei lá, vamos ver. E falando em arquitetura sustentável, olha o que eu tenho aqui na minha mão. Você já viu esse conector? É um conector dos domos geodésicos. E para falar do assunto, eu estou aqui com o João Batista. Tem um domo atrás de mim. Tudo bem, João? Tudo bem. Um prazer estar falando contigo. Prazer todo meu. Isso aqui é um conector de um domo geodésico. Mas antes da gente falar do conector, quero que você explique pro pessoal de casa o que é um domo, afinal. Dá para ver que é uma estrutura redonda, né? O domo geodésico, né, é essa estrutura esférica, né, onde ela é formada por triângulos, e nessa junção de todos os triângulos, a gente tem essa estrutura aqui, como você falou, essa estrutura redonda. E algo que tem crescido cada dia mais aí no ramo de hospedagem, mas também sendo utilizado para moradia. Então, é algo muito interessante que tem crescido muito aqui no Brasil. O domo geodésico pode ser construído com diversos materiais. No caso da Domolar, eles utilizam madeiras e esse conector de alumínio, que facilita muito a construção. Inclusive, muitos clientes arriscam colocar a mão na massa. A construção da estrutura, essa estrutura ela foi feita em um dia, então é muito rápida. Com placas e vidros, em 5 dias nós temos uma estrutura pintada pronta. E a parte interna, que pode ser feita também com as divisórias de drywall, porque normalmente no domo nós colocamos cozinha e banheiro. E com uma cozinha e um banheiro, o domo finalizado, em 30 dias você tem o seu domo pronto para hospedagem. Viu só a diferença, né, de tempo de uma construção tradicional, de alvenaria. E assim, eu vou te ser sincera, olhando essa estrutura eu penso, nossa, mas e se chover? E se cair um relâmpago? Ou se for algum lugar que tem neve, um sol muito forte? Essa estrutura é resistente, João? O domo é a construção mais resistente do mundo. Por ser essa forma esférica, o vento não consegue tirar. Então, nos lugares mais remotos, são construídos domos geodésicos. Então, local que tem neve, como você perguntou, por ser redondo, né, essa neve ela não acumula em cima do domo e o vento também não consegue. E por ser feita com esses triângulos, isso traz uma resistência muito grande. Então a pressão ela é distribuída de formas iguais, trazendo essa resistência, tornando o domo geodésico a estrutura mais resistente do mundo. Surpreendente, não é? E ali no mesmo local tem outro domo. E este estava com a construção mais avançada. Então chegamos aqui ao segundo domo, que está em uns 80% da estrutura feita, né, João? O que falta fazer aqui? Eu já vi que já tem um material branco diferente do que tinha na outra. Sim, aqui foram colocadas as placas cimentícias, né, que é o material que nós estamos usando na cobertura desse domo. E esse espaço aqui, esse vão, onde serão colocados os vidros fixos, para poder ter essa imagem, né? O vidro é sempre posicionado para a área mais bonita, né? Para a área da natureza, porque geralmente os domos ele é feito em meio à natureza. Que legal. E ele também tem alguma pintura, além do vidro, que já deixa ele lindo, eu imagino. Sim. Esse domo ele é feito de placa cimentícia e ele é pintado com uma tinta específica, que é uma tinta emborrachada, que é para impermeabilizar o domo. Que legal. Esse domo que está aqui atrás de nós, ele tem quantos metros quadrados? Todos são desse tamanho? Varia? Não, esse domo aqui ele tem 34 metros quadrados. É um domo de 6,70 de diâmetro e ele tem 4 metros de altura. Mas você pode construir o domo do tamanho que você quiser. Muito legal. E o João também estava me explicando que também pode emendar um domo maior, aí coloca um menorzinho no canto para ser o quarto, a sala, o banheiro. Então, domo geodésico tem inúmeras possibilidades. Agora eu te convido para a gente entrar aqui e ver um pouquinho mais de perto. Pode, João? Sim, vamos lá. As pessoas perguntam, né, sobre o teto do domo, que tem essa saída. A gente dá o nome de lanterninha, que as pessoas falam também clarabóia,
que é um lugar onde sai o ar quente, né? Então todo o ar aqui quente, ele vai subir e ele tem essa saída, tornando o domo muito mais fresco. E aí tem as posições das janelas também, trazendo claridade, assim como a frente do domo, que vai ser todo de vidro, também tem as janelas que trazem a claridade e também a circulação de ar, expulsando sempre o ar quente, né, do domo. Então tem algumas coisas para serem feitas aqui na parte interna do domo. Que legal. E aqui também a gente tem o início da construção do drywall, né? Exatamente. O domo, como eu falei, ele é uma construção muito rápida, né? Então é possível você iniciar a construção de um domo e em 30 dias está pronto. Então a parte dessas divisórias aqui, sendo em drywall, é rápida. É algo que pode ser feito, essa divisória também em um dia. Então tudo isso traz a construção do domo geodésico rápido demais. Então é possível em 30 dias você já ter o seu domo geodésico funcionando com os seus hóspedes, ou até morando, né, caso seja construído para moradia. Muito incrível. João, obrigada aí pela sua contribuição. Adorei a Domolar. E agora, o que vocês querem ver, né? Um domo prontinho. Como é que fica? Agora a gente vai em outro lugar para conferir. Então, saímos de Mairiporã e viemos até Santa Branca, no Vale do Paraíba, ainda em São Paulo. E olha só que lindo, domo geodésico Estrelas. Vamos conhecer esse ambiente maravilhoso, um domo prontinho, que inclusive já funciona aí há cerca de 6 anos. Recebe muitos hóspedes. Olha essa natureza, esse espaço incrível. Muito lindo, né? E agora a gente vai conversar aqui com a dona Regina, que é a gerente de hospitalidade daqui desses domos. Não é só esse não, tem mais um que a gente vai conhecer já já. Oi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda ao nosso Domo Geodésico Estrelas aqui no Espaço Eco Glamping Brasil. Olha que lindo, vem cá então, vamos conhecer. Essa é a dona Regina. Você já entra, já tem um espaço encantador, é a cozinha. É a nossa mini cozinha, mas ela é prática, ela tem tudo que o hóspede vai precisar. Talheres, amoladores, copos, pratos, micro-ondas, geladeira, panelas, chaleira e a lista não para por aqui. Uma fofura essa cozinha, não é? E agora chegou o momento de conhecer o cômodo principal, o quarto-sala. O idealizador da Eco Glamping Brasil, Frederick, decorou os 2 domos de forma temática. Este primeiro é o Estrelas e o segundo é o Domo Geodésico Universo. O mais encantador daqui do domo é essa vista, o nosso cartão postal, essa vista maravilhosa que daqui de dentro ele pode apreciar com esse ar-condicionado ligado quando faz muito calor. Que delícia! Pensa só para sentar aqui nessa poltroninha, curtir aí um sábado gostoso, relaxar com uma vista dessa. Olha, um privilégio, né, dona Regina? Com certeza, é um privilégio, esse contato nessa acomodação com conforto, com design e junto a essa natureza belíssima que nos envolve aqui, né? Com certeza, essa obra-prima de Deus. Então, ó, quarto, sala, cozinha e tá faltando um banheiro, né? Será que tem banheiro no domo geodésico? Tem um banheiro bem espaçoso, que até os hóspedes geralmente falam, nossa, é maior que o nosso lá de casa. Um banheiro bem agradável, né? Já abastecido com papel higiênico, sabonete líquido. O nosso chuveiro tem pressurizador, então a água tem bastante pressão, só regula mais fria, mais quente, como ele preferir. A gente procurou pensar em disponibilizar tudo de melhor para o hóspede.
Com certeza, cada detalhe, gente, é lindo. Eu fiquei encantada com os domos, com a natureza e com a dona Regina. Sentamos, conversamos e trocamos muitas experiências. Gente, eu tô encantada, assim, já tô até planejando passar meu próximo aniversário de casamento por aqui. Um espaço muito gostoso. E para finalizar, dona Regina, deixa um recadinho pro pessoal aí de casa da importância de cuidar do meio ambiente, de sermos sustentáveis. Aqui é uma construção sustentável. Inclusive, até ouvi também, a senhora estava comentando comigo, que aqui vocês têm um cuidado especial com o lixo. Por que esse cuidado e como que ele é feito? Sem dúvida, a gente tem que estar em perfeita harmonia com a natureza, né? Então, nos check-ins eu procuro passar para os hóspedes todo esse cuidado que nós temos, né? Pedindo para que eles façam da mesma forma, né? O lixo reciclável, né? Que esse é o mais importante para não ser descartado, né? Para lixeiro levar. Então, pego esse saco também, boto no meu carro e levo para um posto de coleta no centro de Santa Branca. Igualmente, lixo orgânico também, fruta, legumes, semente, verdura, porque esse lixo também eu pego essa sacolinha e desço e coloco na nossa compostagem lá em casa. E vira um composto negro, que é um adubo natural orgânico para se colocar na nossa horta orgânica. Olha só que cuidado que a dona Regina tem aí com o meio ambiente. Afinal, é o local onde vivemos, né? Então, é a nossa obrigação cuidar. E fica o convite para você aí de casa, hein? Vamos cada vez mais sermos sustentáveis e cuidar do local onde a gente vive, que é um presente de Deus para nós. Eu não sei vocês, mas eu simplesmente amei os domos geodésicos. Essas estruturas tão lindas, diferentes e ainda por cima sustentáveis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Enquanto isso, eu vou aproveitando mais um pouquinho aqui. Tchau, até mais! Bonito, né? Tem Bonito. domo geodérmico, é isso? Daquelas coisas que você olha... Geodésico. Geodésico. É, Isso. daquelas coisas que você olha, sonha, diz, oh, que bonito, quanto custa, né? Mas enfim, Nirley, nossa arquiteta de hoje, conta pra gente do que você entende ser assim muito necessário compartilhar sobre o tema. Vamos lá, eu fiz uma listinha Por favor. de algumas atitudes que elas são muito simples, que a gente consegue fazer no nosso dia a dia do morar, ou quando a gente for reformar, ou quando a gente for construir, que eu acho que elas são sustentáveis, são arquiteturas sustentáveis, mas que elas são absolutamente viáveis, né? Isso é muito Fiz uma bom, listinha para não esquecer nada. Sustentável e viável. Né? Juntou coisa Você boa. está pensando ali num projeto, você está pensando de reforma ou de construção, tem algumas coisas que eu acho que elas são fundamentais. A primeira delas é planejamento. Faça projeto. Né? Tem alguém que pense em tudo isso para você. Aproveitamento do terreno, insolação, iluminação, recursos naturais ou materiais sustentáveis, etc. Faça projeto, isso é fundamental. Segundo, respeite legislação. Boa. Porque muitas vezes existe um motivo pelo qual a prefeitura da sua cidade não permite que no seu terreno você construa no limite da calçada, que você recue 4, 5 metros. Ou que você não faça uma janela para uma parede que está menos de 1,5 metro da lateral. Tudo isso tem a ver com o uso do espaço, mas tem a ver com a qualidade de vida de quem vai morar ali dentro. Então, fundamental a gente prestar atenção, né, em todas essas regras de legislação, norma técnica. Tem um porquê de tudo, não é se atropelar e fazer do seu jeito. Depois tem prejuízo. Sim. Exatamente. Áreas permeáveis, vou falar delas daqui a pouquinho também. Reaproveitamento de materiais.
que ela contou aqui é fundamental. Você pode reformar um móvel, se você pode reutilizar um móvel, um material. E se você não quer reutilizar, vou trocar a bancada da minha cozinha e eu consigo retirar a bancada inteira, você pode doar. Existe na sua cidade alguém que recolhe isso e faz, né, uma destinação reaproveitamento, adequada. né? Reaproveitamento, doação e etc. Às vezes você comprou um apartamentinho novo e está trocando louças, metais, você tira isso novo, passa para frente. Isso vai fazer diferença na vida de uma pessoa e você economiza em caçamba. Tá? Em São Paulo, uma caçamba está saindo por uns R$350 cada caçamba. Então você está economizando. Uso de materiais duráveis. Então, assim, faz para durar muito tempo, não faz para ter que jogar fora daqui a pouco. 5, materiais e mão de obra locais. Se a gente consegue fazer um aproveitamento maior do que tem perto de você, o deslocamento desse material em combustível e etc., é muito sustentável. Aproveitamento máximo dos recursos naturais, que tem a ver com planejamento. Luz solar, chuva, vento, etc. Perdi aqui. Uso do terreno, respeite a inclinação do terreno e deixe áreas permeáveis, áreas que têm terra, pedrisco ou grama, áreas que você não pavimenta. Isso é muito importante para a cidade, porque é isso que evita enchente. Isso é muito importante para você também, é bom ter esse contato com a terra, e tudo mais, né? plantar e etc. Né? Ter vegetação, usa vegetação. Tenha plantas, tem a planta dentro de casa, tem a planta fora de casa. Vocês estão no Brasil, essas plantas vão viver o ano inteiro. E use plantas nativas, use espécies da sua região. Né? Isso faz muita diferença também. Gestão de resíduos, então, gere menos lixo, descarte menos coisas, aproveite mais os seus materiais. E a última coisa, que eu acho que ela tem muito a ver com o que você falou no comecinho do programa, que é a gente ter esse aproveitamento, da gente pensar em como ter informação para fazer. Siga nas suas redes sociais perfis que falem sobre sustentabilidade. Você vai seguir um, você vai seguir outro, vai começar a aparecer mais coisa, o algoritmo vai te entregar mais, você vai ter mais informação sobre isso, você fomenta esse tipo de coisa, porque fazer aproveitamento de luz solar na sua casa é legal para você, é econômico, mas para o planeta não faz diferença nenhuma. Mas se todo mundo fizer, se a gente tiver conscientização e se a gente tiver políticas públicas atuando nesse sentido, aí sim eu tenho andorinha suficiente para fazer verão. Nirley, eu acho que tudo que você fez aí, eu não sei você de casa, mas você anotou tudo? Essas dicas são importantes que vão reunir várias coisinhas que vão facilitar a sua vida, vão evitar problemas e a gente segue dessas dicas para o último, ou para o quarto bloco daqui a pouco. Nós vamos chamar o intervalo, mas depois do intervalo nós vamos ter interações. Você já está falando com a gente e nós queremos também perguntar para a nossa especialista de hoje algumas dicas que vocês querem e perguntaram para a gente. E também tem o Armarinho da Arte, tá certo? Daqui a pouco, depois do intervalo, o Entre Família está de volta. Bora que bora, minha gente, é o Entre Família que segue por aqui falando um pouquinho sobre essa arquitetura sustentável e tal. Legal, né? Tem muita gente que já mandou foto do cantinho aí. Mandou ou não mandou? Ah, não mandou ainda? Manda pra gente. Tira foto daquele cantinho lá, sabe aquela horta que você faz? Sabe aquele vídeo que você viu lá na internet, por exemplo? Ah, reaproveitando a água que vem lá da chuva, amigo, não sei assim, o quê. mandou, não vai dar tempo? não mandou, não manda mais. Que pena. Agora, mas alguns já falaram com a gente. Vamos ver se... olha só, a Daniele Arantes, olha, eu comecei pelo básico mesmo, troquei todas as lâmpadas por LED e passei a aproveitar mais a luz natural. Também me acostumei a desligar tudo da tomada quando não estou usando. Pode parecer pouco, mas no fim do mês já fez ou já faz diferença na conta e no consumo. Boa prática essa? Boa prática essa. Hoje em dia, os eletrodomésticos eles já são mais preparados para eles não consumirem o stand-by ali não, mesmo com o aparelho na tomada. E as lâmpadas, assim, a tecnologia LED, há 10 anos atrás, a gente fazia a conta para ver se valia a pena usar LED ou não. 5 anos atrás, você já não fazia mais essa conta. Já era mais barato, porque a tecnologia ela vai ficando mais barata.
né? E a durabilidade essa também, lâmpada né? incandescente, Não Custo-benefício. existe mais E lâmpada ela sai até mais incandescente. cara do que a própria Não lâmpada existe, de LED, né? As lâmpadas incandescentes não existem mais. LED eu Já vi no foram mercado tiradas essa do semana, mercado. R$3 uma lâmpada de LED, não lembro qual que era a potência dela ali, mas R$3. E uma lâmpada incandescente, uma vez eu achei lá numa loja e tava um valor bem mais alto, tá? Eu falei, uau, né, mudou bastante. Vamos lá. A Maristela Barbosa, eu tenho economizado água ao máximo, ou tenta. Reaproveito a água da máquina de lavar para limpar o quintal e lavar o banheiro. Também reduzi bastante o tempo de banho, coisa que antes eu nem pensava. É legal esse uso da água da máquina também, que as máquinas agora elas vêm com uma função eco, né? Você aperta ali e aí quando ela faz, lavou o que tinha para lavar, ela para, apita, espera você tirar a mangueirinha ali para colocar em algum determinado local e aí você joga aquela água ali para lavar calçada, seja o que for, e depois volta, né? Porque boa parte das máquinas elas seguem o ciclo, vai jogando água e tal. E agora tem essa função aí também que ajuda um pouquinho, né? E esse sistema de reaproveitamento de água da chuva é uma coisa também que ficou muito acessível. Tá? Se você já tem calha, né? Se o telhado tem queda e você tem calha, você consegue fazer uma instalação de sistema dessas por assim, menos de R$1.000. Ela é realmente acessível e você não consegue usar essa água para ser potável, tá? Você não consegue usar para beber. Também não recomendaria usar na máquina de lavar, mas você consegue lavar um quintal, lavar, né? Molhar planta, lavar carro e etc. Você consegue aproveitar bastante. E se você fizer uma instalação que é um pouco mais complexa, porque aí você precisa fazer a tubulação para chegar, mas aí no começo da obra dá para pensar. Você consegue aproveitar nas caixas de vaso sanitário e etc. Quem está hoje construindo pelo planejamento já pode incluir aproveitamento de água. Verdade. Quem mais chega por aqui aí, Darlete? Raquel Machado, eu moro em apartamento, então achei que seria mais difícil, mas dá para fazer bastante coisa assim. Comecei cultivando temperos na varanda e que me ajuda a consumir menos produtos industrializados. Também tenho muito cuidado com o uso de água, evitando desperdício no dia a dia e reduzi bastante o tempo do banho. Outra mudança foi separar corretamente o lixo, buscar pontos de coleta seletiva aqui na região. Além disso, eu tento consumir de forma mais consciente, comprando só o necessário e dando preferência a produtos de empresas que tenham alguma preocupação ambiental. É um processo contínuo, sempre tem algo novo para melhorar. O pessoal está compartilhando mais das suas experiências de economia e sustentabilidade no ambiente mais doméstico, mas eu estou achando muito legal que você está pegando ganchos e pensando também nas formas de que a arquitetura se aplique a isso, né? Mudança de cultura, né? Cultura e assimilando um novo jeito de fazer as mesmas coisas, as necessidades de uma casa continuam são as mesmas, mas a gente pode aprender a fazer de um jeito diferente. Mesmo porque os recursos naturais, eles vão ficando escassos. Né? A água, por exemplo, água potável e tudo mais, a gente precisa. Daqui para frente, ou melhor, já de alguns anos atrás para frente aqui, já deveria ter se pensado mais nisso, mas não é tarde ainda para a gente ir pensando. Alguns lugares do mundo, 1 litro de gasolina e 1 litro de água já são equivalentes. Uau. E tem lugares que é até mais caro a água. Verdade. Olha só, e a gente não tem essa noção. Nosso país é todo cheio de água, fontes, né, pluviais e tal. Mais ou menos, em São Paulo a gente está num racionamento. Isso, mas assim, a mudança também, porque a gente foi crescendo as cidades, olha o que ficou uma cidade como São Paulo, e o dia que falta água em São Paulo, o que acontece? Mas olha, a gente está há meses com a pressão sendo reduzida no abastecimento, com corte de energia em alguns horários, né? Porque tem um racionamento aí no ar. Porque a gente já tem mudanças climáticas que a gente já sabe, tem El Niño e a gente já sabe que vai ter impacto e a gente já sabe que vai ser muito seco esse ano e os reservatórios. Mas a gente ainda vê a criaturinha lavando a calçada. Olha aí. A gente ainda vê a criaturinha lavando a calçada, o carro, com aquela mangueirona assim. Aberta. Lá em casa eu estou contando pro Samuel agora, quando ele esquece computador ligado, ventilador, televisão. Aí eu falei, esse mês 30 descontado da tua mesada. Como assim, pai? Eu falei, eu avisei, desliga a luz e tal. Aí esse mês vai 30 menos na mesada. Olha aí. Boa. Tem uma interação aqui, da Roberta Mendes. Olha, eu não cheguei a fazer uma casa 100% sustentável, mas tentei deixar o mais eficiente possível dentro do meu orçamento. Desde o projeto, pensei em aproveitar bem a luz natural, a ventilação cruzada, então quase não precisou usar lâmpadas durante o dia, nem ventilador na maior parte do tempo.
também instalei placas solares que hoje já suprem boa parte daquilo que é a demanda, né, da energia da casa, e um sistema simples de captação de água de chuva que uso para o jardim, para limpeza externa. Dentro de casa, optei por materiais mais duráveis e evito ao máximo o desperdício, além de separar recicláveis e ter também uma composteira no quintal. Olha que legal! Uau. Não é perfeita, ainda dependendo de uma rede convencional em várias coisas, mas já reduziu bastante meu impacto e também os custos do dia a dia. Essa aqui já tirou 10 na prova, viu, Se vocês Roberta? tivessem jogado a mensagem da Roberta no começo, não precisava nem ter vindo. Trouxe tudo ali, né? Trouxe tudo, falou de tudo. Excelente. Vocês sabem o que é ventilação cruzada? Vamos lá, explica aí. É quando eu tenho mais de uma janela, né, ou mais de um vão no mesmo cômodo. O vento passa pela Você casa já teve essa toda, é sensação isso? de você estar num ambiente, janela tá aberta, você tá lá tranquilo e tal, e alguém abre a porta e de repente... Né? Porque se eu tenho uma janela, esse vento entra, mas ele circula ali dentro, ele não tem muito para onde ir. Se eu tenho duas, eu tenho essa ventilação que ela está falando. Né? E outra coisa que ela estava falando aqui, que acho que é, né, um gancho legal, é falar sobre aproveitamento de luz solar para energia. Verdade. Tá? Que também é uma coisa muito mais acessível hoje. Quando, né, vocês me convidaram, eu fui dar uma levantadinha no como estavam os preços hoje. E por que isso é tão relevante? Porque em 2018 custava o dobro. Olha isso. Hoje em dia, numa casa de 100 metros quadrados com um consumo ok, você consegue fazer uma instalação de painéis solares suprindo a energia da casa por uns 15 mil reais, tá? Esses são dados bem recentes. Vai chegar até no máximo 30 mil. Isso se paga em 4 anos, né? 5 anos. E você tem financiamentos específicos, e aí a gente está falando também sobre políticas públicas, né, desse sentido. Você tem financiamentos específicos que você pode parcelar esse investimento em parcelas que sejam próximas do valor da sua conta de luz. Puxa, que legal. E num Brasil que é todo iluminado com sol, tem estados aí que vão aproveitar muito isso. Mas tem uma coisa que você gosta de arte, né? Gosta muito, e daqui a pouquinho já a Kari do Canto aqui com a gente, pra gente fazer artes, ela vai ensinar a gente a pintar em vidro, muito legal. Nós estamos falando aqui de arquitetura sustentável, a gente sabe que assim, há um público variado, há pessoas que elas moram onde podem, do jeito que dá, com as possibilidades que tem, mas também há outras pessoas que estão construindo, que estão sonhando, que estão desejando, e isso aqui cria consciência, até nesses cuidados domésticos no dia a dia, o que faz muita diferença no seu bolso e para a vida também, como mordomos no reino de Deus. Nós somos responsáveis pelos recursos que Deus nos confiou. Muito obrigada, viu, Nirley? Foi muito bom ouvi-la, conversar um pouquinho nesse papo rápido, viu? Deus abençoe a você. Vem comigo aqui fazer arte. Kari do Canto já está no canto. É verdade, dona Kari, que nós vamos pintar vidro? Quero saber tudinho. Claro que muito sim. Que bem. Então, desde agora, muito bem-vinda. Pode rodar a vinheta. Ó, mostra aqui de pertinho, vem cá, vem cá. Vamos Isso aqui que você que já fez e vai ensinar. Ó, eu como tá bem transparente, mostra aqui, Bedak, eu olha. até coloquei um pratinho branco Pra destacar? que o Thiago mexeu e derrubou. Não foi não é possível, falar. Tiago, jamais. Thiaguinho derrubou. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Acho que dá pra ver. Ai, gente. Amiga, posso dizer? Pode. Me lembrou louça da casa da avó. Pois é. Essa é a ideia? É um pouco isso. E agora está muito em alta Vem cá. a pintura de vidro. E essa tinta... Ó, Tiaguinho, agora eu tô sabendo por que que não foi fácil pôr no mesmo lugar. Tinha um jeito, é verdade. Vou te dar um desconto. Ó, você sabe que eu tenho umas taças que eram da minha mãe? E também tinha uns desenhos assim, parecia feito à mão. E quando eu era criança, eu olhava e falava assim, nossa, parece um desenho mal feito, né? Mas aí eu descobri que porque é feito à mão, arte, lógico. à mão. Essa é um pouco a graça também da gente trazer um pouco essa memória. E o Dia das Mães está chegando, então eu acho que é uma boa oportunidade de você lembrar um pouquinho dessa louça da mamãe, da vovó, fazer um café da manhã, uma pequena homenagem. Não precisa, às vezes, ser um presentão. Claro que se quiserem, é muito bem-vindo, né, filhos? Mas a coisa do afeto, gente, faz a diferença. E eu é lembro uma que na técnica casa... barata. É muito
muito legal. Eu lembro que na casa do meu bisavô, a Lu tinha uns conjuntos, assim, umas taças, que tinha um dourado aqui. Tem. Aí eu dizia que ele era o fio de ouro. E olha, se eu te achava que ele era conheço, ouro, rico. eu trouxe Olha! dourado. Eu falei, a Dali vai perguntar se tem dourado. Tem dourado. Pois é, tem dourado. Então, olha só, essa tinta, ela chama, vou botar para a marca, né? Mas chama Vitro 150. Eu pesquisei um pouquinho, né, na internet, já tinha visto em algumas lojas, inclusive, assim, que vendem peças e mesa posta e tal, muito cara. E me chamava muito a atenção isso, porque a gente geralmente acha, é artesanal, é baratinho, ou não tem valor, mas não é isso. Hoje em dia, assim, o boom realmente é o feito à mão, o hobby de artesanato, seja crochê, costura, pintura. Então, você pode realmente aproveitar esse seu momento para você poder empreender, para você aprender uma coisa nova também, né? Passar o tempo. Eu acho que é muito bacana. E é uma técnica assim, super gostosa de fazer. E tem alguns truques que eu fui descobrindo e vou passar para vocês. Olha, eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu não sou bom desenhando. Karina, não quero. Imagina, eu pego isso e acabo com meus copos. Não tem essa. Hoje em dia, você pode imprimir uma folhinha, né, da internet. Você pode mesmo fazer com lápis. Essas folhinhas, eu fiz tipo um moldezinho com lápis, nem tinha impresso, tá? E aí você pode copiar ou mais ou menos ter um guia, né? Tem folhinhas menores, tem florzinhas, tem outras que são até uma flor mais de palito, não precisa ter muita... Fica mais fácil assim, né? Então, não precisa ter muito esforço para isso. E essa aqui é super fácil, eu acho que até vale a pena a gente tentar também. Essa técnica você pode fazer em jarras, pode fazer em taças, tá? Tem vários desenhinhos. Esse aqui é um dos mais fáceis. É um dos mais fáceis. Esse aqui, ó. Faz Isso um risquinho, ó, que bonitinho. E também, eu não gosto de flor. E eu lembro que essas taças que minha mãe tinha, que eu tenho hoje em casa, são feitas assim com listras. Sabe? Ok. Tinha umas listrinhas, depois tem uma parte que é cristal, que é feito assim mais... o furinho feito, não sei como que se chama isso, mas fica muito bonito. E o bom é que essa tinta você pode mandar para o forno. Então, você coloca no seu forno de casa até 150 graus, eu acredito que é por isso que chama Vitro 150, né? Mas então, liga teu forno, deixa ali feita a peça e vai esquentando e vai sentindo. Quando você vê que está no 150 ou que já está mais quentinho, já pode tirar e você pode depois lavar essa caneca, esse copo que você pegou e tem uma ótima opção. Vou pegar um outro que eu trouxe aqui, que é igual a esses aqui. Então, a gente, primeiro que tudo, vai fazer um teste. Por quê? Porque eu não sei ainda, tenho que testar o meu pulso, né? Que se vai dar certo, se não vai. Eu testei, sabem que? Num azulejo. Um azulejo quebrado que tinha. E que às vezes vão ficando alguns retalhos por aí. Ou se você tem em casa, ou até pode conseguir, enfim. Para você poder fazer essa técnica. Ó, molha aqui. Qual é a técnica das folhinhas, por exemplo? São pincéis finos, você tem que ter em conta isso, tá bom? E um pincel, eu comprei um pincelzinho para testar e se ele não for assim muito bom, nem precisa ser caro, mas o mais baratinho, esse de escola, não te indicaria, porque aí não vai dar certo. As cerdas quebram rápido. E sabe o que? Ele fica todo os pelinhos dele aberto assim. Esse pincel você hidrata, tira, né, num papel, toalha, enfim. Hidratou na água antes de trazer para tinta, viu, pessoal? Tá? E aí sempre faz esse movimento aqui, circular, porque aí eu consigo... eu acho que eles não viram, amiga. Se girar aqui um pouquinho, a câmera vir para cá, ok? Circular, você tá tirando... Agora tá torto, né? Folha, olha só, vou fazer uma folha. Eu apoio e puxo. Força e puxa. Força. Não vou colocar muita tinta. Você encosta e puxa. Tá vendo?
Ó, aí faz uma folha bem mais bonita. Eu tô sem óculos, tá? Tô fazendo de memória. Entendi. Mas eu acho que tá dando pra ver. Tá dando certo. Aí, esse outro é um pouquinho maior. Uhum. Você pode fazer folhas maiores. Hidrata de novo. Hidrata, esse é o que chama um pincel redondo, né? Que usa muito para aquarela também. Esse é o tamanho 6. Tira o excesso. Mas tem diversos tamanhos, né? Tira o excesso, aí você pega a tinta. Também não deixa muito encharcado, tá? É para deixar uma transparência, né? Isso. Olha só a folhinha. Tá vendo? Aí faltou tinta, você vai... Gente, ela dá uma giradinha no pincel, viu? É nessa hora aqui, ó. Encosta, porque senão ele não afina, É. tá? Então vamos no vidro, que é o que a gente quer fazer. Você quer fazer? Eu queria que você fizesse um movimento assim de rodar, ok. de rodar. Então. Não sei, porque é muito sensível assim, Vamos ó. ver. Presta atenção, gente. Ela vai girar para poder dar o formato da folha. Você Ó, encostou apoiou, e girou. né? Aí Isso. já foi muito. Mas você consegue arrumar. Aí, Girou. Entendeu? tá? É isso Então aí, esse é o que dá essa segredo. pontinha. Essa é um pouquinho a ideia. Aqui eu posso fazer, por exemplo. Ah, não creio. Eu tava pensando como é que ela vai aplicar. É assim, gente. A Então. transparência. Claro. Até porque se você não colocar... Se eu tenho na cabeça, assim, vou fazer, sei lá, mão livre, né? Aham. Eu preciso colocar um paninho, uma toalha de cozinha dentro. Porque senão, como ele é transparente, eu não tô percebendo muito o que eu tô fazendo. Entendeu? Aham. Olha lá. E aí, por exemplo, eu vou querer fazer do meu jeito aqui, né? Entendi. Mas se não, eu não consigo ver se ele tá todo, se tá... Então, aí, dessa forma, a gente pode fazer, né? Põe ali o pincelzinho. Vamos ver com esse aqui. Ó, aqui eu encosto e puxo. Eu vou fazer as folhas do Tá. jeito que eu quero, né? E aí você depois faz o outro lado. Sempre faz um lado, virou, faz o outro. Vamos ver como fica. Acaba sendo uma referência só, pessoal, porque não dá Isso, pra... Você vê aí, e aí eu tenho esse pincel que é mais fininho, né? Mas É uma referência. é uma referência, porque você vai ter que ter um manejo ali de fazer a folhinha. Claro que eu posso fazer exatamente essa folhinha, né? Com mais tempo, com mais cuidado. Mas eu acho que fica muito bonito assim. Eu também. A mão livre e você tem a sua referência de que cada corpo vai ser diferente. É, Né? Esse entortou meio pra cá, vamos ver. saiu do lugar. Mas aí eu Tudo vou bem. imaginar um É. cabinho, né? Uhum. Lembra que não vai ficar perfeito. Não é essa a ideia. Essa não é a ideia, tá? Então você pode fazer. Você vê que falta tinta, você vai um pouquinho. Só não encharca, porque senão fica marcado. Tá? Uhum. Aqui, desse ladinho aqui também. Aí quando você vê, eu passei muito aqui da conta. Começa, inventa outra folha. Ou faz uma folha menor. Ou faz uma flor. Ou faz uma flor. E aí eu vou te ensinar uma florzinha que é bem bonitinha. Eu acho que pro Dia das Mães é mais a cara, assim, de poder fazer um agrado para as mães, né? Ó, aqui eu peguei uma cor magenta. Magenta, acho que chama, né? Magenta, gente. Não é nojenta não, viu, Binão? É magenta, tá? Magenta. Já foi cutucar o Binão. Mas tá quieto, ele tá quieto, deixa. A Maíra fechou o microfone dele, Ainda nossa bem. diretora. Ele sabe que eu implico com ele, mas é com carinho, tá? Com carinho. Ó, uma florzinha ou um coraçãozinho. Quer fazer um coração? Olha só. Você pega aqui, encostou e puxou, tá? Aqui quero fazer um outro coraçãozinho. Tá vendo? Uhum. E aqui uma florzinha. Você pode fazer tipo um botãozinho, né? Vamos supor que Ai, tão vai bonita essa tipo um cor. coraçãozinho assim. Eu achei muito Lindo, bonita. lindo. E aqui só tira o excesso, tá? É importante que você deixe que ele esteja bem sequinho. Aí depois já leva pro forno. Se for, vamos supor que você pinta, sei lá, uma meia dúzia de copo, ou taças, ou o que você tiver. Aí já leva,
quando você tiver vários, né? Já que vai queimar. Ou se tem... Eu tinha um pouco de medo, assim, de levar pro forno, sabe? Você tinha medo de estourar o vidro. Então, aí faz um teste com e aí depois você faz... Os seus estouraram em algum momento, não? Não, até agora não. Você aqueceu o forno... E bem devagar, vai com aquecer. os copos lá dentro. Isso. Ou você aquece e depois põe os eu copos? aqueci com eles, coloquei numa forminha, né? E aí, ó, você pode dar um retoquezinho. Ah, ficou meio tortinha essa folha. Bom, bem com um pincel, bem a pontinha. E aí você vai mexendo. Outra coisa eu fiz com esse aqui, em casa pelo menos todo mundo gostou mais desse, né? Esse branquinho aqui ou desse? Esse branquinho, é. Aí, como que você faz? Mas a gente já não tem mais tempo, isso vai ficar para próxima. Ah, é? Acabou o tempo? Acabou. Vixe. Esse. Então só mostra esse aqui, ó, Bidak, por favor. Pra quem não gosta muito de cor, bem que quer mas ficou lindo, gente. Fica muito lindo, chique. Lindo, lindo. Né? É uma ideia diferente. Adorei. E aí você pode fazer um conjuntinho de uma jarra com um joguinho de copos ou 2 copos, enfim. Lindo. Né? Treina bastante, minha dica seria treina bastante numa bandejinha, num azulejinho, o que você tiver. E aí depois, quando você já tem certeza, escolhe seu desenho e passa direto. E a dica é, não gostei, ficou torto, ficou sei lá, pega um paninho umedecido e você pode tirar. Tá? Então, se ainda não queimou, você pode corrigir. Então, achei muito legal essa técnica, gostei muito. Eu acho que dá para montar um lindo kitzinho de copos. Gostei. Né? Gente, já pode ser seu filho, imagina, as crianças pintando no vidro. Também, é uma lembrança para sempre. Fica sem tela, fica juntinho, fica gostoso. Obrigada, Eu que agradeço. Obrigada. Karen do Canto volta na semana que vem com mais arte por aqui. Vamos pro intervalo e até já. Olha que cantinho mais lindo aí, né? Uma Bíblia aberta, uma revista onde vem trazendo uma forma de estudo, de se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus e como é importante a gente ter esse cantinho na nossa casa. Seja um canto especial separado ou mesmo você ali no seu quarto, tirando um tempo para estudar, meditar na palavra de Deus, especialmente nas profecias, momentos proféticos que a gente vive e até linkando, né, com o que a gente está acompanhando hoje aqui. Nós somos mordomos de Deus, né, Darleide, pastor. Nós somos responsáveis por fazer a nossa parte, cuidando do meio ambiente, cuidando da natureza como um todo. E isso envolve também algo que a família como um todo tem que estar de mãos dadas, unidas, mas para isso precisa entender o propósito, precisa saber a fundo o que a Bíblia tem a ensinar sobre isso também, né? Eu fico imaginando aí como Deus preparou a primeira casa, né? Que é um jardim maravilhoso, sustentável em todos os sentidos, mas tem gente, e falando sobre o mês de abril que a gente lançou a revista, é a edição especial, o Eventos Finais da Revista Esperança desse mês, tem gente que ficou concentrado. Pastor, não sobrará pedra sobre pedra. Não é essa profecia aí, Deus vai destruir esse mundo, vai arrebentar tudo. Será que você continua com um pensamento só nas catástrofes? E você está deixando de construir? O Abinal agora há pouco falou uma coisa linda. Não adianta uma casa estar bonita por fora, com móveis lindos, e as pessoas que estão ali não sentirem a presença de Deus. Eu creio que a melhor maneira de preparar uma família, e lembrando que Deus não vai salvar parede, não vai salvar móvel, vai salvar pessoas. Será que a gente está se preocupando também em construir um relacionamento com Deus? Porque quando a gente está bem com Deus, a gente também está bem uns com os outros na nossa casa. Eu acho que essa é a grande fala para quem está preparando a vida, e os eventos finais não vão alcançar a gente de modo negativo. Pelo contrário, você vai construir aquilo que te preparou. Assim como uma casa tem que estar preparada e a construção dela tem que envolver várias partes, planejamento, orçamento, execução, bons profissionais, tudo. A gente gasta tempo demais para construir uma casa. Será que ao mesmo tempo que você está construindo a sua vida com Deus? O que vocês acham? Eu lembro de Jesus dizer assim, a casa do meu pai tem muitas moradas. Isso. Eu vou e João voltarei 14, para João buscá-los, 14. e eu os quero comigo. Mas há uma casa onde Jesus quer habitar, que é aqui, em mim e em você.
considerando isso, o tema que nós discorremos aqui sobre, né, a arquitetura, a aplicação à vida, tem a ver com a nossa existência aqui. Um lugar adequado, um lugar saudável, um lugar salutar em todos os sentidos, econômicos. Tudo tem a ver em como você se move no reino de Deus. De o quanto você economiza, o quanto você ajuda, compartilha, oferta, dizima. Tudo que temos veio das mãos de Deus. Agora, é fato que diante do que está por vir, tudo isso de fato será destruído. Mas há algo que é construído em nós pela fé que se manterá para sempre. E aí o quanto nós precisamos estar, e o que a gente quer dizer exatamente, pastor, sobre o estarmos preparados, para esse dia em que Jesus voltará para nos buscar e vivermos para sempre numa casa que nunca será destruída. Você citou, eu fui estudar no internato, que é o colégio que as pessoas podem optar por morar dentro dele, e eu, indo fazer o ensino médio, a gente morou com amigos, né, da fase do ensino médio. Já pensou que gostoso? E aí todo mundo junto ali, chegou na formatura, eu abri o meu bocão chorar, e eu não queria ir embora, porque eu sou filho único, falei já para vocês isso, e aí eu falei assim, eu quero ficar mais aqui. Aliás, a gente podia construir uma casa que a gente morasse tudo junto. E eu lembro que essa passagem que você citou, Darleide, a hora que o pastor falou assim, olha, quando Jesus falou que eu vou fazer moradas, a gente fala casas e tal, mas dá pra gente interpretar do grego também como moradas sendo quartos ou cômodos. É uma casa só. Na casa do meu pai há muitos cômodos, há muitos quartos, um para cada um. Aí eu imaginei o céu, vai ser um internatão assim, vai ser um jeito que a gente vai morar tudo junto ainda. Só que, gente, como que a gente prepara o coração para essa casa? Eu preciso me relacionar com o dono dela a partir de hoje. Como é que eu me preparo para estar pronto para essa volta de Jesus? E tudo da revista Eventos Finais desse mês é justamente para que você prepare o seu coração para essa casa que a Darleide falou que Jesus foi preparar. Se você tem a sua Bíblia aí, é João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar, para que aonde eu estiver, disse Jesus, vocês estarão comigo. Sabe que eu fico feliz demais? Deus sempre quis a gente perto dele. E Ele está fazendo de tudo para que a gente more com Ele. Ele quer que a gente se prepare para essa viagem que Ele quer levar a gente para casa, para nossa casa, a casa do nosso Pai. E relacionamento com Jesus. Verdade. E esse preparo a gente encontra estudando a palavra, estudando a Bíblia, conhecendo as profecias que trazem esse momento onde nós tanto aguardamos, né, pela volta de Jesus. E alguns sinais foram dados, e através da revista Eventos Finais você encontra respostas desse caminho que Deus deixou para todos nós, tá? Entre em contato com a gente agora, o WhatsApp já aparece na sua tela, que é o 12982444449. Peça a sua revista Esperança Novo Tempo, Eventos Finais, e você vai receber de graça na sua casa, tá bom? Não paga correio, não paga frete, nada. É só pedir, a gente envia para você. O WhatsApp aparecendo aí na tela, já anota, viu? Rapidinho, e manda pra gente a sua mensagem. E essa revista vai falar da nova terra, verdade, novo céu e nova terra. E nós teremos casa nova, morada nova, na terra nome nova. Nome novo, Darleide. Nome novo, vida nova em Cristo Jesus aqui. Amém, A gente amém. fala de morar no céu, mas o Senhor fará nova terra aqui. Verdade. Gente, eu estou aqui com o coração já voltado para aquilo que a palavra nos diz, para encerrarmos o programa de hoje. E eu quero falar com você, sabe, Geraldo, você que começou a assistir a gente essa semana, eu pensei em você hoje, me direcionando ao Geraldo, falando com todo mundo. Peguei uma partezinha que é Jesus encerrando o Sermão da Montanha, falando que tem 2 jeitos da gente construir a nossa vida. Falando do exemplo de 2 construtores, que está aqui, ó, Mateus 7, a partir do verso 24 até o 27. Eu posso escolher construir a minha casa sobre a areia, e outra forma de construir, ele dá a ilustração que a casa pode ser construída sobre a rocha. E aí eu fico imaginando, Jesus estava falando aqui de casa mesmo? Nosso programa de hoje falou de construção sustentável, mas será que você está tendo uma vida sustentável para a eternidade?
E quando Jesus fala sobre isso, no exemplo desses dois construtores, aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as praticam, as palavras dele, os ensinos dele, estão construindo a sua casa sobre a rocha, que é ele, o firme fundamento para a nossa vida. Agora, quem ouve as palavras de Jesus, dá as costas para isso, está construindo sobre areia. E vindo as tempestades, vindo os embates da vida, a casa cai, no exemplo bíblico aqui. Será que não está acontecendo isso com as nossas vidas, se porventura a gente dá as costas para a palavra de Deus? Tem gente ruindo, tem gente quebrando. E não é isso que deve acontecer aí na sua casa, na sua vida. Se você está construindo para hoje, mas para a eternidade, a maneira sustentável de vida eterna é conhecer as palavras de Jesus e praticá-las, colocar em prática na sua vida a comunhão com Jesus, as verdades dele dirigindo a sua vida, você escolher obedecê-lo, e isso vai fazer com que a sua vida seja construída na rocha. Vindo a tempestade, vindo as dificuldades, vindo tudo que você vai enfrentar, você vai permanecer firme, casamento firme, filhos firmes e uma vida com Deus. Eu quero muito que você seja abençoado com isso. Um bom feriado, Deus te abençoe. Amém. Olha só, Muito bom. amanhã estaremos de volta por aqui. Aproveita o feriado, viu? Acompanha a gente aí, porque a gente vai trazer uma história sensacional. Gosto de história, hein? Boa história. História boa. Essa história é boa. E essa Olha aí. história, Pastor e Darleide, é de alguém que, quando na infância, comia biscoitos de barro para matar a fome. Oh, Deus, mas hoje é um homem que testemunha muito do poder restaurador de Deus. Bom, vida ressignificada, abençoada, um beijo grande para você. Vem aí o Vida e Saúde, muita vida e saúde para você, meus amores. Beijo! Até amanhã, se Até Deus amanhã. quiser. Deus abençoe você. Valeu, gente.